Ó, com as mudanças na alíquota do ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que foram aprovados lá pelo Congresso Nacional e sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro, a informação é de que Maringá está perdendo aproximadamente 30 milhões de reais em repasses do Estado. A informação vem do secretário de Fazenda aqui da cidade, Orlando Chiqueto, a partir de um estudo realizado pela Frente Nacional dos Prefeitos. Com isso, o impacto direto no repasse de recursos para as pastas de educação e de saúde deve ter uma baixa de mais ou menos 12 milhões de reais, cerca de 40% da verba total que Maringá deixará de receber. A proposta aprovada coloca o teto de 17% no ICMS em produtos de matriz energética, como gasolina, diesel, energia elétrica e gás. A proposição aprovada pelo Congresso previa aí a compensação para os estados e municípios, mas o artigo foi vetado pelo presidente. Então, as contas de Maringá, aqui, o secretário de Fazenda, dizendo aí que a gente vai perder aproximadamente 30 milhões em repasses por conta desse teto que foi restabelecido aí no ICMS. Eu me preocupo em algumas situações, obviamente... Tweet, tá aqui. Sim, obviamente que nós temos aí uma realocação, né, da perda que vai ter de tributos aí do Estado, mas Maringá talvez não vá sentir tanto, né, por sempre estar com o caixa sempre cheio, né, segundo algumas entrevistas aí que o prefeito de vez em quando dá. Então eu acho que o que me preocupa realmente são as cidades menores, que se cortar alguns gastos, obviamente que não vai ter os recursos suficientes para tentar se desenvolver. Mas Maringá, 30 milhões, talvez não seja nada, né? Para a cidade, o porte que obviamente é um valor considerado, mas nós temos que entrar naquele princípio básico, o princípio da cooperação. Então, baixar de um canto a questão do combustível é importante, eu acho que até o final do ano seria interessante, mas também não deixar que o impacto da arrecadação tributária não seja tanto, ou realocar em outra questão. Então isso também um pouco me preocupa e é uma questão muito delicada. Por isso, o princípio da cooperação deve prevalecer. Pamela Bussolini, perda na arrecadação aí depois da restabelecido aí o teto do ICMS. Paulo, eu creio que não dá para defender tributação ou dizer qualquer palavra contra a redução de impostos em um país onde o brasileiro trabalha, como eu já li várias vezes em diversas matérias, praticamente metade do ano só para pagar impostos. Então, se o governo federal está se reorganizando para fazer essas isenções de impostos, aliás, acho que é o governo que mais reduziu impostos, né, aí na nossa história recente, o que os governos do estado, o que as prefeituras precisam fazer? Igualmente se readequar, enxugar a máquina e deixar as pessoas com mais dinheiro na mão para empregar esses valores conforme elas acreditem e precisem. Então eu sou totalmente a favor dessas reduções aí de impostos, que bom que veio para 17%, e lógico que existe uma redução da arrecadação, mas vocês podem ter certeza que tem muita coisa aí nos poderes públicos para serem enxugadas, muitos gastos desnecessários. Eu nem preciso falar aqui, senão eu vou ocupar o Pan News inteiro. Então, todo mundo precisa se reorganizar, reduzir impostos e deixar o brasileiro respirar um pouco mais aí com dinheirinho na mão. Fernando Tupan, os municípios já estão começando a chorar o leite que foi derramado aí com o negócio do ICMS. A questão é a seguinte, Fernando, o Estado arrecada muito com o imposto. O tanto que é arrecadado em cima, o dinheiro que chega embaixo no funil é muito diferente do tamanho da arrecadação. Muita coisa se perde pelo caminho, como a Pamela falou. Olha, Paulo Caetano, as secretarias municipais precisam aprimorar o controle desse tipo de imposto. O que acontece hoje no Brasil, se você vê, basicamente você taxa um imposto muito alto de luz, de água, de combustível, porque é muito fácil controlar. Por que não se aprimora? Por exemplo, você vai em um determinado local, por exemplo, uma panificadora. As panificadoras que eu frequento aqui na região da minha casa, apenas uma te dá a nota fiscal de compra. As demais não te dá nada. Vai lá, pega a maquininha de calcular, calcula ali e ponto final. Então, o que eles precisam fazer? É
colocar os fiscais nas ruas e começar a cobrar todo mundo. Quando for abrir um negócio, pelo menos isso precisa estar funcionando 100%. Você precisa ter a tua maquininha para emitir nota fiscal. E de vez em quando mandar um fiscal lá para ver se quando compra estão dando a nota fiscal. Aí diminui. Aí a gente pode conseguir diminuir o imposto na luz, que é um absurdo. É um absurdo o imposto que nós pagamos na gasolina. E o que aconteceu agora com essa nova mudança? Conclui, Fernando. Curitiba caiu para R$ 6,59 a gasolina com esse imposto. Então, é um imposto positivo e que aqui, só que em Curitiba, até o final do ano, a perda vai ser de aproximadamente 150 milhões, Paulo Caetano. Professor Jorge, a gente reclama sempre muito de imposto e agora a gente reclama porque não tem dinheiro para as prefeituras. O que fica bom, professor? Primeiro, o Bolsonaro fez aí uma bondade com o chapéu alheio que está repercutindo aqui na base, na população. É importante lembrar que no Paraná o ICMS representa 78% da arrecadação. Então, não é um número qualquer, né? E quando você foi lá e o senhor Bolsonaro e disse vai baixar os impostos, coisa muito importante, o Paraná perdeu 6 bilhões de reais na arrecadação. E aqui em Maringá, ainda que quem diga que não teremos problemas com o que não vamos receber, 70% dos municípios paranaenses, que tem aí até 15 mil habitantes, vão sofrer realmente com esse corte. Então, a carência de planejamento, a carência de organização tem efeito desse tipo. Ninguém pode fazer um planejamento para cortar os impostos que tem caráter eleitoreiro, prejudicando um ano. Sim, o Bolsonaro está fazendo professor. Todo no desespero. Não. E você vai ver por quê. É que o preço e aí a repercussão a teremos o próximo ano. Então você faz uma redução e controle até o dia 31 de dezembro. Ora, 31 de dezembro, por quê? Porque tem o único objetivo mudar as condições do Bolsonaro nas pesquisas. Então, quando a gente fala que pesquisa não vale, Bolsonaro está governando com base das pesquisas. Se fosse só o Brasil, por essa razão, vem aí a bondade com chapéu alheio, que prejudica toda a comunidade. E isso não há dúvida nenhuma, Kim. Isso está provadíssimo mas que é o que está. Bolsonaro tem dia e hora para deixar o governo e está fazendo tudo. E você veja tudo para tentar se manter no poder. E um poder que é, claro, estamos vendo aí com suas faces corruptas. Passar fome e pagar caro na gasolina, né, professor? Não. Ninguém quer pagar caro na gasolina. Queremos uma solução estrutural. Queremos uma solução estrutural e não uma situação eleitoral. Situação eleitoral não é desenvolvimento. Situação eleitoral é prejudicar as pessoas. E isso que estamos vivendo. Prejudicar as pessoas? Meu Deus, eu não vai baixar o combustível, vai prejudicar o quê? Não, vamos não estamos falando de perda de receita? Não estamos falando de perda de receita? Pelo amor de Deus. Não. Kim, todo governo tem previsão de receita. Mas com esse Congresso, quando você tem previsão de receita, diz, olha, o salário vai ser X daqui a pouco, e te corta no salário, aí eu quero ver o que você vai fazer. O que você vai fazer se te cortam de uma hora para outra? Professor, claro que não tem como. Então, o planejamento, para isso temos os planos plurianuais, temos toda uma organização tributária que não pode ser alterada por uma questão eleitoral. É isso que está à frente. Adora subir salário. Teve gente subindo salário em plena pandemia e subindo ICMS como foi em São Paulo. Não pode subir salário na pandemia, isso foi muito claro. Muito claro. Agora, você não tem resposta. Vamos pro break, que é melhor ler o comentário. Dois Silvio breves, vocês já sabem.